Para analisar o desempenho político do presidente Lula no primeiro ano do seu terceiro mandato na presidência da República, estamos recebendo aqui no Jornal da Itatiaia o cientista político, professor Paulo Diniz. Professor, bom dia, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, bem-vindo, professor. E qual que é a avaliação do senhor, professor Paulo Diniz? O presidente Lula mudou muito a sua atuação política da primeira vez que passou a presidência da República, lá em 2003, até 2010, para agora? Olha, acredito que sim, o presidente Lula mudou, mas foi necessário mudar. Ele tem o mérito de ter conseguido se adaptar bem a mudanças bastante estruturais que o Brasil passou, por exemplo, de 2016 para cá. Hoje nós temos um Congresso bastante diferente do que existia no período até 2010, quando Lula foi presidente, né? Um Congresso mais protagonista, um Congresso mais propositivo, que ocupou um espaço de poder. E eu, pessoalmente, tinha essa atenção ou uma preocupação de observar como que Lula lidaria com o novo legislativo, com essa nova relação de forças. E eu me surpreendi positivamente, né? Ele soube ser flexível, ele soube encontrar um espaço de equilíbrio com esse novo Congresso, e o ano de 2023 foi bastante produtivo nessa relação de executivo e legislativo. Agora, quando a gente fala de Congresso, a gente pensa no Centrão, a relação do presidente Lula com esse grupo de parlamentares. Como é que o senhor avalia? Bom, a relação foi positiva porque cada parte obteve o que queria, né? Então, isso até então não há nenhuma novidade, porque no passado o Centrão cobrava espaço no governo e conseguia, tudo bem. Mas aí, então, mudando um pouquinho a pergunta, positiva para quem? E sempre a gente pensa também no cidadão, no eleitor. Exatamente, eu acho positiva para o cidadão, agora nesse ano de 2023 no Brasil. Porque o legislativo agora ele está mais propositivo, ele está mais protagonista. Ele se coloca aí como um espaço de poder em relação ao executivo, mas não só para conquistar espaços no governo, isso continua, mas também para colocar propostas e colocar ações e para corrigir os rumos daquilo que o governo propõe. Por exemplo, a reforma tributária proposta pelo governo, ela teve mudanças significativas na tramitação dela. Também a questão do arcabouço fiscal, que foi mais no primeiro semestre de 2023, também teve mudanças profundas e que partiram do Congresso. Então, como o Legislativo ele representa muito mais a população, ele está mais próximo dos diversos grupos sociais, eu vejo isso como positivo. Talvez a gente não consiga enxergar esse ganho no curto prazo, mas no médio e longo prazo, com certeza. Ô, professor, e a relação do presidente Lula com o Supremo Tribunal Federal? Porque no governo Bolsonaro a relação foi muito conflituosa. Pois essa relação foi positiva, né, para o Executivo, apesar de que ela não foi positiva para o Legislativo, né? Esse novo Legislativo forte, ele encontrou um espaço ali, né? Ele trombou um pouco de ombro com o Supremo. Mas em relação a Lula, eu achei a relação bastante harmoniosa e viável, né? Passível de negociação. É importante a gente destacar aqui também a relação com os governadores. Há um grupo de governadores que reclama de que a relação não é boa. No caso de Minas Gerais, por exemplo, o presidente Lula não compareceu ao Estado em 2023. Precisa, de fato, melhorar? O presidente Lula precisa estar mais presente e visitar mais os estados e dialogar mais com os governadores? Bom, Minas é uma situação especial, porque a ausência de Lula em relação a Minas, ela é histórica, né? Então, apesar de Zema ter, sim, um pouco de má vontade para falar com Lula, também Lula tem uma certa má vontade. Aí a gente pode falar, olhando 10, 15, 20 anos para trás, a presença de Lula aqui sempre foi muito pouca em relação à contribuição política que ele recebe, a destinação de recursos, a realização de grandes projetos, sempre ficou devendo a Minas Gerais. Agora, em relação aos governadores como um todo, eu vejo uma construção que ela está mais adiantada no caso de alguns estados e menos adiantada no caso de outros, mas Lula abriu as portas, né, nesse sentido. Ele fez isso em 2003 também, o primeiro ato dele em 2003 foi uma reunião com os governadores todos. Então, nesse sentido, você tem um trabalho em andamento aí com quase todos. No caso de Minas, infelizmente, a gente continua essa tendência de afastamento aí, que é de parte a parte, né? Ô, professor Paulo Diniz, na questão política hoje, o presidente Lula, a gente pode considerar que ele está mais forte do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ele está no poder ou não? Bolsonaro ainda exerce uma grande influência pela
multidão que ele ainda carrega pelo país, tendo em vista a influência que ele teve como presidente da República e antes até dele ser presidente? Olha, eu acho que o Lula está, sim, bem mais poderoso politicamente do que Bolsonaro, porque Lula, não só porque ele é presidente, mas também durante a campanha, ele falava de coisas concretas. Mesmo que fosse a picanha e a cerveja, ele estava falando de coisas concretas que as pessoas conseguem absorver e sentir isso no seu dia a dia. Bolsonaro, ele persiste em um discurso de valores, discurso de comportamento, que isso não tem um impacto na qualidade de vida das pessoas. No primeiro momento, em 2018, 2019, isso ainda representava algo para as pessoas, mas com o passar do tempo esse discurso não se renovou e dificilmente as pessoas enxergam isso como uma melhoria na sua qualidade de vida. É claro que existe um grupo ali de 15%, 17% que são bolsonaristas empedernidos, radicais, e esses continuam com Bolsonaro. Mas em termos de uma expansão, de um grande grupo, até de uma eleição futura, eu não vejo mais esse apelo, não vejo mais Bolsonaro conseguindo ir além desse grupo seu tradicional, né? Professor, agora para a gente concluir aqui a nossa entrevista, vamos falar de situações, de posturas que geraram críticas ao governo Lula. Por exemplo, o número de ministérios, as viagens internacionais, a presença da primeira-dama Janja em alguns eventos, né, em alguns momentos também. Eu gostaria que o senhor, então, falasse dessas críticas e de pontos frágeis do governo na sua avaliação. Olha, eu acho que o ponto mais fraco do governo Lula, ou o maior risco, né, aquilo em que ele está mais exposto, é a sucessão de 2026. Né? Lula sempre gostou de controlar os processos de sucessão. Ele disse que não se candidataria à reeleição, depois disse que candidataria também, quer dizer, está tudo muito no ar. E a política, ela funciona no futuro. Todo mundo está fazendo ali o seu cálculo para daqui a 2, 3 anos, e nesse sentido, essa incerteza vai cada vez mais colocar os grupos políticos aí um pouco indispostos com Lula. Agora, em relação ao comportamento da primeira-dama, a questão das viagens, isso é um fato, isso ocorre. Ocorreu também nos 2 mandatos de Lula, né? É algo que o desgasta, né? No julgamento da sociedade, mas que ele mantém. Então, eu não enxergo isso como uma perda de popularidade, mas sim algo que já era negativo, continua negativo. Eu lembro do episódio em 2003, que a então primeira-ministra, a primeira-dama, né, Marisa Letícia, assim que ela assumiu, em 2003, ela mandou plantar no jardim do Palácio da Alvorada uma flores vermelhas fazendo a estrela do PT. Isso foi um escândalo muito grande, depois o jardineiro levou a culpa, coitado. Mas são episódios assim, muito parecidos com esses que a primeira-dama atual, a Janja, protagonista. É um desgaste desnecessário, né, do ponto de vista político. Nós analisamos aqui no Jornal da Itatiaia o desempenho político do presidente Lula no primeiro ano do seu terceiro mandato, em 2023. Recebemos o cientista político, o professor Paulo Diniz. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Itatiaia, pela contribuição. Um grande abraço. Um abraço para vocês e para todos os nossos ouvintes. Obrigada, professor. Até a próxima.